Passava então a palavra à Ordem dos Médicos Dentistas, ao Dr. Orlando Monteiro da Silva. Muito obrigada. Muito bem, muito boa tarde, Senhora Deputada Carla Cruz e Coordenadora do Grupo de Trabalho, Senhores Deputados, colegas das ordens profissionais, senhores jornalistas. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade de a Ordem dos Médicos Dentistas ser ouvida aqui no Grupo de Trabalho e na Comissão. Eu estava a falar lá fora que os 5 minutos que talvez fossem negociáveis e, na verdade, pelos vistos foram, porque já temos 10 minutos e, com certeza, uma disponibilidade para ouvir as ordens, que é importante. Bom, se a senhora deputada e os seus deputados não viram inconveniente, eu faria aqui algumas considerações gerais e depois, se autorizasse, a doutora Filipa Carvalho Marques, que é diretora do nosso Departamento Jurídico, que faria aqui alguns apontamentos mais específicos. Sim, mais ou menos irmãmente. Ora bom, nos princípios gerais, eu diria, para reflexão, talvez dissesse o seguinte. Aqui a minha colega bastonária e amiga, a doutora Alexandra Bento, falou na antiguidade da lei, mas, na verdade, e eu acho que ela estará de acordo, não é pelo facto da lei ser mais ou menos antiga que necessita ou não de ser mudada. Esta lei de bases, é uma lei que, no nosso entender, tem, de uma forma geral, correspondido às expectativas que a sociedade portuguesa foi colocando ao nível da evolução do Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, até do sistema visto de uma forma mais geral. O segundo aspecto, portanto, não nos parece que seja essa uma razão específica para, uma vez que isso não está contido sequer na própria lei, para alterar. O segundo aspecto é que, obviamente, entrando no último ano de legislatura, que apesar de ter havido um trabalho prévio a realçar, quer da comissão que foi indigitada, nomeada para o efeito, quer dos grupos parlamentares que, muito bem, e registra-se todos eles, ou praticamente todos eles, apresentaram as suas propostas para debate na Assembleia da República. Apesar disso tudo, parece-nos que não é este o momento indicado, neste último ano de legislatura, já com as eleições europeias pela frente e a curto espaço de tempo das eleições legislativas, o momento adequado para alterar, a não ser que haja um consenso muito grande de todos os partidos políticos e também da sociedade civil, para alterar esta lei de bases. Portanto, o segundo aspecto é relativamente ao timing. Depois, também nos parece que há aspectos fundamentais que nenhuma ou praticamente nenhum dos projetos que estão em cima da mesa tem abordado e que têm estado alguns deles na ordem do dia. Por exemplo, a questão da ADSE é uma questão estruturante, fundamental, e que uma lei de bases, que não é uma lei de bases do Serviço Nacional de Saúde, o que se está a fazer é uma lei de bases da saúde, portanto, vai para além, ou que se pretende alterar, é uma lei que vai para além do Serviço Nacional de Saúde, e aqui entraria não apenas na questão da ADSE e de outros subsistemas, mas também na questão da relação com os privados e até com a área social, mas especificamente do setor privado, que não parece suficientemente madura, eu diria praticamente em nenhum dos projetos, para obter esse tal consenso. De igual forma, nos parece, a outro nível, que os subsistemas, nomeadamente os seguros e planos de saúde, que são coisas totalmente distintas, não estão também suficientemente abordados, no geral, em nenhum dos projetos, no que diz respeito a estas propostas de lei de base. Na questão da informação, também, não está suficientemente, em nenhum dos projetos também, não está a questão, por exemplo, da publicidade em saúde e da informação em termos de saúde, também não é abordada de forma
e não é matéria assim tão específica ou tão setorial como isso, não está remetida esta matéria também em nenhum dos projetos. E, portanto, eu acho que mais do que uma lei de bases do Serviço Nacional de Saúde, para além dos aspectos que referi, devíamos estar a abordar, ter uma abordagem mais ampla sobre uma lei de bases de saúde, incorporando, abrangendo e não afunilando, não excluindo, cumprindo princípios que são fundamentais nesta matéria: pragmatismo, transversalidade entre os vários setores e os vários subsistemas, sustentabilidade, evidentemente, do Serviço Nacional de Saúde e dos serviços de saúde no seu todo. E, portanto, Sra. Deputada, ficar-me-ia por aqui com a intenção da Ordem dos Médicos Dentistas de enviar documentação específica adicional, se depois nos informarem de qual o timing limite para tal. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Serão informados, mas creio que está estipulado até dia 22 de março. Passava então a palavra à doutora Filipa. Sim. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, Srs. Deputados, Srs. Bastonários e representantes. Bom, sem prescindir daquilo que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas aqui já afirmou, eu vou apenas cingir-me a uma visão naturalmente própria da minha formação de jurista e, portanto, tentar ajudar um pouco naquilo que vemos algumas lacunas nos articulados, no articulado da lei, e por metodologia cingir-me à proposta que é apresentada pelo Governo, no sentido de poder integrar naturalmente depois os contributos das restantes propostas que nos fizeram amavelmente chegar. E, portanto, o que vemos, de facto, são lacunas. Em primeiro lugar, uma palavra de congratulação por vermos mais densificada a matéria de seguros. Os seguros de saúde, no fundo, merecem nesta proposta, enfim, direitos de informação, de transparência, de fidedignidade, e parece-nos que isso é, hoje em dia, cada vez mais importante, numa visão atualizadora do que deverá ser uma lei de bases. No entanto, de facto, continuamos em Portugal com um flagelo e uma lacuna legal, que é a total ausência de enquadramento do plano de saúde, que é passado e oferecido à população como, sem qualquer enquadramento e muitas vezes como seguro, sem qualquer cobertura de risco, sem os mesmos, no fundo, deveres por parte da entidade contratante de transparência, de fidedignidade, de direitos e deveres, e, portanto, isso seria para nós muito interessante. E, nesse sentido também, acompanhar a sugestão já feita de uma técnica remissiva para uma lei que de resto já existe, mas que pode ser complementada e até aperfeiçoada, que é a Lei das Práticas Publicitárias em Saúde. Ou seja, nós temos uma diretiva comunitária de práticas comerciais desleais que lança um repto aos Estados-membros no sentido de criarem justamente leis fundamentais nos seus ordenamentos jurídicos sobre práticas abusivas. E, mais uma vez, vemos essa matéria absolutamente esquecida, e ela seria altamente complementar de várias preocupações transversais a todas as propostas, que são justamente a transparência, a informação e a clareza para o cidadão. Rapidamente ainda também, num contexto que não deixa de estar atual, que é um contexto europeu, parece-nos que é também o momento de não desaproveitar aqui a oportunidade legislativa de Portugal estabelecer um conceito que é o do superior interesse de saúde pública e que não vemos suficientemente densificado. Porque é que ele é importante mais que nunca? Sobretudo porque estamos em cima da mesa com a chamada diretiva da proporcionalidade, que obriga os Estados-membros, no fundo, a passarem por um teste de razoabilidade, adequação e necessidade de cada uma das novas normas que introduz. E, portanto, parece-nos também que essa chamada ao superior interesse de saúde pública, sempre que qualquer um dos agentes regulamentadores ou até legislativos em saúde precisa de legislar, parece-nos que isso seria importante. Por outro lado, dois aspectos finais, para não esgotar o tempo, um sobre dados pessoais e outro sobre liberdade de associação.
Sobre a liberdade de associação, eu iria focar-me na proposta do Governo relativamente à base 2 e a base segunda, no fundo, remete naturalmente como teria que remeter para a liberdade associativa, mas eu penso que é importante excepcionar o regime da própria Constituição, portanto, constitucionalmente previsto, das associações públicas profissionais e das próprias ordens, porque dito assim, que todas as pessoas podem criar associações e não densificando um pouco mais, eventualmente podemos cair em alguma confundibilidade ou algum aproveitamento indevido da lei. Relativamente aos dados pessoais, e terminando mesmo, como notas muito breves, aos dados pessoais, eu gostaria de lançar aqui uma visão que é muito, ou que pode parecer muito própria da saúde, da área da saúde, e tem a ver com isto. Tem a ver com a proposta que é feita de acesso automático do cidadão à sua informação de saúde, muito bem, nada a dizer sobre isso, mas cria-se ali um afastamento sem qualquer intermediação do profissional de saúde. E suscita muitas dúvidas até de legalidade este afastamento total do profissional. Porquê? Porque temos uma lei de informação clínica que sabemos que os profissionais qualificados têm um dever de guarda. Porque se o diretor clínico de uma unidade prestadora de cuidados tem à sua guarda essencialmente essa informação clínica, então estamos-lhe a dar poder, mas depois retiramo-lo de uma intermediação, retiramo-lo em absoluto, leia-se, na atual proposta, e portanto poderíamos afinar eventualmente esse articulado. E por outro lado, um aspecto fundamental, que é este: o novo regulamento de proteção de dados obviamente que vem criar o chamado direito ao esquecimento. Portanto, o cidadão pode ser esquecido, digamos assim, pode ser esquecido numa instituição prestadora de cuidados de saúde. E nós entendemos, e esta é uma posição da Ordem dos Médicos Dentistas e que fica aqui bem expresso, que numa regulamentação e numa lei de bases, seria a altura ideal para que este direito ao esquecimento fosse um direito a criar uma inacessibilidade dos dados, mas não propriamente à destruição desses dados. Por variedíssimas razões, que não temos aqui tempo agora para explicar, mas eu penso que era importante deixar aqui uma nota de que, ao nível da regulamentação, no fundo, essencialmente por esse tal superior interesse de saúde pública, o esquecimento deverá ser aqui regulado em sede de bases. Muito obrigada. Muito obrigada à Ordem dos Médicos Dentistas. Passávamos então...